Cláudio Rezende está na área, primeiras do Atlético neste sabadão de Rádio Esportes. Um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço a você, Cirilo, bom dia aos nossos comentaristas, Edu Panza e Léo Figueiredo, quem acompanha o Rádio Esportes, sabadão de estreia do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Atlético quer relembrar, né, 2021, aquela conquista memorável. Esse ano o Atlético chega forte, chega entre os candidatos ao título, mas serão 38 rodadas. Então, cada jogo é uma decisão. Esta primeira já é um jogo, primeira rodada, jogo difícil, complicado, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Jogo amanhã, 4 da tarde, como você disse, aí horário nobre, hein, pro Galo, logo na estreia. A preparação do time sendo finalizada agora na cidade do Galo. A programação tem o almoço. E às 4 horas da tarde, o Atlético segue em voo fretado, partindo de Confins, direto para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na capital paulista. Jogadores vão ficar concentrados no hotel em frente ali ao Terminal Internacional de Guarulhos. Amanhã vai para o jogo, termina a partida direto para o Aeroporto de Guarulhos para o retorno. E os jogadores dormem neste domingo já em casa, aí depois já o pensamento na sequência da competição. Para esse jogo, o que pode fazer o técnico Gabriel Milito? A gente vai falar daqui a pouquinho aí de possibilidades de escalação. A parte física vem sendo aí um fator determinante pela sequência de jogos importantes, desgastantes que o Atlético vem tendo durante essa semana. Vamos falar de estreias em Campeonato Brasileiro? Como que o Galo vem tendo estreias? O ano passado, a estreia não foi boa não, né? O Galo perdeu em casa para o Vasco da Gama. 1-0, foi uma zebra na época, né? O Vasco, inclusive, disputou para fugir de rebaixamento até na última rodada e o Atlético perdeu em casa por 1-0, na época o time comandado pelo técnico Eduardo Cudê. Em 2022, o Galo venceu, foi em casa também, o Internacional 2-0. No ano de 2021, quando foi campeão, o Galo estreou no Mineirão perdendo para o Fortaleza por 2-1 de virada. Então o Galo nos últimos 3 anos ganhou uma vez só. Na estreia foi contra o Internacional. A última vez que o Galo estreou fora foi no ano de 2020. Com o Sampaoli, o Galo venceu o Flamengo 1-0, um gol contra do lateral esquerdo Felipe Luiz. Foi a última vez que o Galo jogou fora e quando jogou fora venceu, né? A equipe do Flamengo. Em Itaquera, na Neoquímica Arena, como que é o retrospecto do Galo? Nos últimos anos, o Galo vem se dando bem, né? Tirando a Copa do Brasil, ano passado, quando o Cudê colocou um time alternativo, o Hulk começou no banco, ali o Galo perdeu 2-0, foi para os pênaltis e acabou sendo eliminado. Mas no ano passado teve um empate em 1-1 na Neoquímica Arena e as outras partidas recentes, o Galo vem tendo aí um bom retrospecto, né? Contra o Corinthians, jogando por lá. Nos últimos 5 jogos, o Galo ganhou 3, empatou 2 em campeonatos brasileiros. Então, o Rubem Júnior já destacava em manchete aí que o Corinthians era muito temido em casa nos últimos tempos. O Galo, fora esse duelo da Copa do Brasil, que foi uma eliminação traumática, o Galo acabou vem tendo bons resultados por lá. É a expectativa de amanhã também. Sobre escalação de time, Cirilo, a gente até preparou uma arte aí para vocês comentarem. O que pode ser o Galo de amanhã? Everson no gol. A gente colocou ali, ó, Saravia, Maurício Lemos, Gemerson. Uma saída com 3 jogadores. Aí o Arana mais pelo lado esquerdo, fechando aí o sistema de defesa. Batalha, Alan Franco. Aí eu coloco o Zaratio. Zaratio pode não jogar. Se ele não jogar, pela questão física, pode ser Igor Gomes, pode ser Otávio, se quiser fortalecer a marcação. Scarpa, Paulinho e Hulk. Logicamente que o treinador vem mexendo muito no time. É apenas um esboço aí de que pode ser o Atlético amanhã nesse jogo em São Paulo. Uma espinha dorsal a gente vem vendo aí nesse time do Galo, né, Cirilo? O Saravia, por exemplo, jogou todas. O Arana, o Gemerson, o Batalha, vem sendo aí sempre uma presença fixa. O Alan Franco, ele vem numa sequência por últimos jogos ainda, desde quando ele entrou lá contra o Caracas. Ele jogou contra o Cruzeiro e a última partida. Então o Franco vem de 3 jogos como titular na sequência. Paulinho e Hulk sempre. E o Scarpa pode ter uma sequência nesse time por ter sido aí uma peça importante no meio de semana, Cirilo. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia aos companheiros, bom dia para todo mundo. O que você espera desse Atlético e Corinthians, Leozão? Eu espero um jogo grande como sempre é, né, Cirilo? É um clássico do futebol brasileiro. O Galo tem um time melhor, isso é fato, um elenco melhor, mas o Corinthians não está num momento tão ruim assim.
Corinthians vem de um jogo fácil pela Sul-Americana, mas goleou, ganhou moral. Estava tentando imaginar que a formação que passou o Cláudio Rezende, e talvez seja a ideia do Milito realmente ter 3 defensores, né? Se o Saravia jogar como um zagueiro, porque ele não tem todos à disposição, o Fux está machucado. Porque o Corinthians joga com 3 atacantes. E a formação do Corinthians com 3 atacantes é muito bem definida, né? É o Yuri Alberto como centroavante, o Romero de um lado, o Wesley do outro. E o Wesley, inclusive, talvez seja a principal arma do Corinthians. Por mais que eles brinquem muito lá do Romero e tudo, que faz os gols, mas o Wesley é o driblador, é o menino que é uma revelação lá do Corinthians que dá mais trabalho. E ele joga exatamente no lado esquerdo de ataque da equipe paulista, onde, talvez para pegar a velocidade desse menino e ficar por conta dele, o Saravia, que tem muita velocidade, é muito bom em recuperação, vive um grande momento, faça ali um papel de zagueiro que não seria novidade para o Milito. Então, a escalação do Galo vai derivar também das possibilidades de como o Corinthians vai jogar, e o Corinthians deve ter esse ataque, o Antônio Oliveira não deve mudar. Se o Galo conseguir equiparar, pelo menos taticamente, com o Corinthians, tecnicamente o Atlético é superior. O Atlético tem jogadores melhores no meio-campo, o Atlético tem um ataque que não dá para comparar com o ataque do Corinthians. Então, independentemente de jogar em São Paulo, onde o Corinthians ganha muita força, onde a torcida pressiona, jogadores ganham confiança, e isso faz parte do jogo, o mental, a confiança faz parte do jogo. O Corinthians é um time mais difícil de ser batido na sua casa. Mas, mesmo assim, quando encaixadas as peças, não tem como não imaginar que o Atlético é favorito para o jogo, é melhor para o jogo. Então, tomara que o Galo arranque com o pé direito, porque eu tô bem Galvão Bueno esses dias. Ganhar do Corinthians é sempre bom, mas ganhar do Corinthians em São Paulo é melhor ainda. Que beleza, hein, Leozão? Gostou, né? Bem, amigos. Ô, Edu Panzi, um abraço, bom dia, tudo bem, Edu? Haja coração, né? Não é fácil não, né? Ô, Edu, o que você tá esperando desse Atlético e Corinthians em São Paulo? Cirilo, um abraço para vocês. Eu acho que a expectativa pelo Atlético, ela vai além do próximo adversário, além do Corinthians, né? O Galo precisa evoluir em alguns aspectos e cortar o cordão umbilical em alguns outros aspectos. Por exemplo, o Atlético, quando sai na frente no marcador, ainda é um time que, não sei se automaticamente dá uma recuada, deixa de ser aquela equipe pressionante que é uma característica do novo treinador e volta a ser o Atlético do antecessor, e aí não vai uma crítica do que é melhor ou do que é o pior, mas sim uma constatação daquilo que o time precisa ser a partir de agora. E eu acho que essa mudança vai vir aos poucos, até porque o Milito tem muito pouco tempo para trabalhar, para treinar e para fixar essa ideia. Ele aproveitou muito bem aquela primeira semana da data FIFA, de quando chegou. O time assimilou muito bem algumas ideias, mas outros aspectos ainda precisam ser melhor trabalhados. E a gente vem notando isso em alguns jogos. Foi assim no clássico contra o Cruzeiro da Arena, foi assim em Caracas em determinado momento, no início do segundo tempo. Contra o Rosário Central, a mesma coisa se repetiu. Então o Atlético precisa cortar um pouco esse cordão umbilical do que fazia no automático com o Filipão, para começar a fazer mais vezes dentro do jogo o que o Milito quer. Quer ser um time impressionante, marcar a saída do adversário. E outro aspecto, saber dosar um pouco isso. O jogo sem a bola, a intensidade, a marcação alta. Dentro de um único jogo, o Atlético não ficar muito tempo em cima para não cansar rápido. Eu acho que isso tudo o Atlético ainda precisa ajustar, e esses ajustes eles vêm com o tempo e com treinos. Algo que o Atlético não tem tido e não vai ter nas próximas semanas. Então vai ser no jogo, vai ser no dia a dia com vídeos, com conversa ao pé do ouvido com alguns jogadores. Então a expectativa vai além do próximo jogo. O que eu venho detectando é um Atlético ainda... É um Atlético que quer ser 100% o Atlético do Milito, mas que ainda não está nos 70% daquilo que o treinador argentino quer. Eu queria fazer uma colocação para vocês aqui, porque acho que a reflexão é válida. Eu mesmo não estou completamente convencido disso. Como o Atlético do Milito marca mais em cima, exige mais dos atacantes, a gente vai ter que se acostumar, por exemplo, com o Hulk saindo mais dos jogos? Porque eu tenho uma tese, o Caixa joga comigo nessa, o craque eu não tiro do time de jeito nenhum, a não ser que ele machuque. Mas exigindo mais do Hulk, mais do Paulinho, que era uma situação que a gente não se acostumou a ver. Hulk e Paulinho não saem do time em nenhum momento do jogo. Vocês acham que a gente vai ver isso mais? O Hulk, eu espero que ele tenha uns minutinhos de descanso aí, ao longo do jogo mesmo, né?
Acho que se o Hulk tiver que correr 90 minutos atrás de zagueiro, eu acho que ele vai ter menos força para decidir os jogos, né? Mas eu acho que é uma situação adaptável, talvez conversando com o próprio atleta, né? Assim, eu acho... Bom, ele precisa pressionar mais do que ele pressionava, tá? Eu acho que assim, não pressionava nada, né? Sem dúvida. Ele e o Paulinho. Para ser coerente com o que eu cobro, com o que eu gosto de futebol, essa frase o craque do time não tira, ela é muito válida para quando o time tem tempo, né? Quando o craque do time joga domingo, descansa, joga no outro domingo, descansa. Se o craque do time, e aí, para eu ser coerente, eu gosto do Atlético pressionante, jogando sem a bola, todo mundo entregando, inclusive o craque do time. E se esse jogo, eu cobro que ele aconteça, acabei de falar que esse jogo precisa acontecer mais, e o Atlético vai jogar quarta, domingo, e o craque do time está indo para 38 anos, acho que precisa se acostumar sim. Uma coisa é o Hulk que só vai jogar quando o Atlético tiver a bola. Outra coisa é o Hulk jogar para o time também. E é o que eu imagino, e é uma característica das equipes deste treinador do Milito. Pressionar e que o o tempo Atlético inteiro, tem melhorado. Pressionar 100 minutos o Hulk. Mas por que o Hulk sai e o Paulinho não? Porque o Paulinho fisicamente é um touro, né? O Paulinho é 15 anos mais jovem. Não, e é um touro. Fisicamente, o Paulinho é uma coisa absurda. Mas se o Paulinho é um touro, o Hulk é o quê? O Hulk tem 38 anos. Não, eu sei, mas se É o um Paulinho é um touro de touro, 38 anos. o Hulk é um quê? O Hulk é 2 touros. Mas para ter mais Mas é normal, tempo, precisa ser contar preservado. mais Claro, tempo com claro. o Hulk, é preciso que a gente compreenda isso. Talvez não precise sair tão cedo, com 25 minutos, mas olhando o que o jogo pede. Ele jogou uma final de campeonato, o jogo praticamente todo. Aí vem um jogo de Libertadores, intenso. Agora vem um Corinthians na Neoquímica Arena. Então, cara, a gente precisa se acostumar. O calendário é assim. No Campeonato Mineiro ele não saía, primeiro porque a ideia de jogo era diferente. Mas se fosse o Milito, talvez ele não saísse. Porque Era jogo só no final de semana? mais tranquilo. o nosso calendário ele é tão maravilhoso, ele é tão inteligente, que no Campeonato Estadual o jogo é só no final de semana. Nas principais competições, o calendário encavala. É toda hora. Aí é preciso ser minimamente inteligente. O ideal seria ter o Hulk o jogo inteiro? Óbvio. Vai ter jogo que eu acho que o Milito vai deixar. Mas vai ter momento que ele vai ter que sair. E essa situação dele ter saído, né, Rezende, na metade do segundo tempo do jogo passado, o Hulk disse, a Itatiaia, inclusive, ser algo programado, né? Exatamente. O Milito usou a palavra que ele não quer ver o Hulk sofrendo. Quando o cara começar a sofrer em campo, ele vai tirá-lo. Sofrer é isso aí, né? Tentar voltar para marcar e já desgaste. E ele falou, é melhor tirar o Hulk mais vezes e tê-lo todo jogo. Porque às vezes vai até o final do jogo, né? 90 minutos e a partir do seguinte ele não consegue jogar. É porque uma coisa é você, por exemplo, tem o Igor Gomes. Você não precisa ter o Igor Gomes todo jogo. Você pode revezar o Igor Gomes com outro jogador. Você pode revezar o Alan Franco com outro jogador. Você não tem 2 Hulk, né? Agora, tem uns caras que precisam ter em todos os jogos. O Hulk precisa ter em todo jogo, ainda que seja menos tempo. O Arana precisa ter em todo jogo. O Paulinho precisa ter em todo jogo. O Everson. Só que esses caras são mais... O Everson é goleiro. Mas Daqui a pouco tomaram o esses outros Scarpa, são vai mais precisar jovens, ter em cara. todo jogo. Esses caras são mais jovens. O Scarpa tem 30 anos. Então, assim, dá pra segurar esses caras todos os jogos. O Hulk é preciso ter um cuidado. Apesar de que ele se cuida muito bem, é diferente, mas a gente precisa ficar atento ao estilo de jogo. O que o Hulk fazia com o Filipão e o que ele tá fazendo muito mais agora com o Milito. Cláudio. É isso mesmo. Então, o Hulk vem se recuperando. No clássico, ele estava realmente muito desgastado após a final do Mineiro. Fez um trabalho intensivo para jogar na quarta-feira. Na quarta, ele mesmo disse, né, nessa entrevista aí, Cirilo, que após o jogo na zona mista Itatiaia, que ele não sentiu nada igual no clássico. Não estava tão cansado assim, mas, de qualquer forma, tem a recuperação para o jogo de amanhã na Neoquímica Arena.